Tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Mônica. Tudo bom, José? Mas pra quem já almoçou, já é boa tarde já. Não, bom dia ainda. Tô com fome, hein? É. Não almoçou ainda. Pessoal, hoje estamos aqui para conversar um pouco com o Leandro, idealizador da plataforma T. Brown, amigo, advogado, mineiro, pai, filho, irmão. E gostaríamos de saber um pouco sobre sua experiência, com as maratonas que você já tem realizado. Vamos lá. Vamos começar. Bom, eu corro há 10 anos. Corro por gosto, por prazer. É o único esporte que eu gosto de praticar. E na corrida eu consigo resgatar a alegria da minha infância. Então, para mim, isso é uma coisa muito positiva. E sempre, quando estou correndo, eu consigo ficar feliz, contente, assim como uma criança qualquer consegue sorrir por pouco. Então, é o que eu sinto quando estou correndo. Onde você nasceu? Extraordinário. E fico muito feliz. Eu sou natural de Ituiutaba, Minas Gerais. Mineiro, né? Tenho 50 anos de idade. Menino. É uma criança. Eu vou arrumar esse bonequinho aqui, porque ele tá E comecei a correr há 10 anos. Aê, tem que correr pro lado certo aí. Correr pro lado errado, você não chegar no final nunca, Em vez de ele vai chegar, ele tá indo pra largada aí. Então, o bonequinho T. Brown é uma ideia de uma colega lá da assessoria. E pensei, por que não? Vamos fazer um bonequinho aqui. E deu certo, falei com a Mônica. Ela falou, deixa comigo. Ele já viajou mais que muitos brasileiros, já foi até pra Disney já. Já esteve lá também. Bateu umas fotos aí no castelo. E me conta, Leandro, qual foi sua primeira maratona? A primeira maratona foi um devaneio completo. Porque eu diria, como a T. Brown tem esse nome que, no meu entendimento, a gente procura trazer dicas de corrida. Não buscamos exaurir o tema, mas trazer dicas. Que a tradução dicas de corrida, né? Sim. Então, eu diria que para correr a maratona, faça muitas corridas de 5 km para você ter a velocidade. Muitas de 10 km para aperfeiçoar essa velocidade. Muitas meias maratonas para ter uma consistência nessa velocidade, para ter uma tranquilidade e administrar bem o ritmo e o desgaste ao longo de uma corrida. Muito bem. Eu fiz fiz algumas corridas de 5 km, algumas de 10, e fiz 2 meias maratonas. E eu tenho um irmão que me convidou para a corrida, José Neto, ele vai aparecer nas fotos logo. E eu pensei, eu vou surpreender meu irmão, quer ver? Falei, Zé Neto, vamos correr o desafio do Dunga, lá na Disney. São 4 corridas. Uma de 5, uma de 10, uma de 21 e uma de 42. Ele falou assim, então vamos, você vai? Eu falei, eu vou. Então eu vou com você. Então tá bom, vamos lá. Fizemos a inscrição e eu já tinha feito várias corridas de 5, de 10, de 21, né? Uhum. Não sei se já tinha feito alguma maratona, eu acho que sim. E aí, então, fomos para o desafio. Foi um desastre. A corrida de 5 e 10 até foi bem. Na meia, eu terminei razoavelmente. Mas na maratona, a conta chega. E quando a conta chega no meio da corrida, ainda falta a outra metade. Ou seja, mais ou menos 20 km para terminar a corrida. Você está longe da linha de chegada e longe da linha da largada, conforme o caso. E aí, então, eu quebrei ali por volta do 25º quilômetro, por totalmente exaurido, sem energia, querendo chorar e desespero. Nem não era cansado, era desespero. Porque eu estava longe de casa, longe da chegada. Na Disney não tem um ponto de ônibus para poder resgatar os candidatos, né? Fica na área privada da Disney. Sim. No caso, foi na Disney de Orlando. Então, eu estava longe da chegada. E meu irmão falou assim, Leandro, não para não, porque isso fica pior. Eu falei, meu amigo, eu mal consigo andar. Vai com Deus, né? Ele te abandonou, continuou. E ele continuou correndo, eu fiquei para trás. Lá no final, depois de algumas horas, eu cheguei, concluí a corrida. Ótimo. Concluí também o desafio do Dunga. Então, para maratona, a nossa dica é faça muitas outras corridas antes. Perfeito. Tenha uma larga experiência com corridas, com ritmo, com nutrição, hidratação, descanso, preparação propriamente dito com relação a aspectos técnicos da corrida, para depois pensar na maratona.
E aí, bom, essa foi então a primeira maratona no Desafio do Dunga. Não bastasse. Foi a primeira. Mas que ano foi? 2018, salvo engano. Salvo engano, foi 2018. Aí, como não bastasse isso, eu pensei, bom, se eu treinar mais um ano, no próximo eu vou correr o desafio de novo e vou me dar bem. Né? Me lasquei de novo. Quem corre maratona é maluco e persistente, né? Na loucura. Então, corri de novo a maratona, na segunda vez, no segundo desafio do Dunga, e quebrei de novo. Eu quebrei um pouquinho mais tarde, por volta do 34º, 35º quilômetro, mas também foi difícil. Os últimos 5 quilômetros, mais ou menos, cheguei andando e trotava de vez em quando. Certo. Bom, então essa foi a segunda maratona. Pra ver se acabou o desespero logo, né? Você corre e trota. Mas você é caminha teimoso, né? Trota, caminha e trota. Aí, na terceira maratona, eu falei assim pro meu irmão, Zé Neto, vamos correr as Six Majors? Né? Vamos... Não bastava os desafios. Vamos correr as Majors. Cada vez o desafio fica pior, né? Tá complicado. Vamos correr as Six Majors. Ele falou, Leandro, vamos correr as Six Majors. Então tá bom, então vamos. Qual vai ser a primeira? Eu falei, pode ser Nova York? Ele falou, pode. Então vamos. E aí fomos nós a Nova York correr essa aí é a medalha da chegada. 2019, depois né? eu falo. Isso foi em 2019. Uhum. A corrida é realizada no início de novembro. Geralmente primeiro domingo de novembro. Se eu não me engano, foi dia 13 de novembro de 2019. E então essa corrida foi interessante, porque eu pensava que se eu melhorasse um pouquinho a nutrição, um pouquinho o treino, um pouquinho de hidratação, eu iria muito melhor numa maratona. A mágica aconteceria, né? Esse aí, meu irmão, nós estávamos a caminho da maratona nesse dia aí. Ele mais novo, Leandro? Eu sou o primogênito, o meu irmão Zé Neto é o caçula. Certo. E aí, então, nós chegamos em Nova York na quinta-feira. Eu tô sentindo que ele tá querendo pegar a sua herança. Porque ele tá, tipo, já numa tentou 2 vezes, aí. Tá querendo te matar. Cuidado, hein? Aí, antes da maratona, né, alguém falou pra mim assim, faça uma massagem de soltura que você vai se dar bem na corrida. Lá fui eu na massagem de soltura na terça-feira, salvo engano, ou quarta. E na quinta-feira nós pegamos o voo para Nova York. Muito bem. Desde o final da massagem de soltura até o início da corrida, as minhas pernas doíam muito por causa da massagem. Então eu tive um prejuízo porque eu não conseguia dormir direito. Não foi uma soltura, foi uma presura. Então, alguma coisa errada não estava certa naquele dia, né? Como a gente sempre fala, brincando. Era dar uma soltadinha, né? E aí, na viagem, eu já não dormi dentro do avião. E chegando a Nova York, já que eu não dormia mesmo, a gente foi passear. Então, e aí, eu, meu irmão, a minha esposa e a mulher do meu irmão. Então, desde aqui, Zé Neto, parabéns pela nossa loucura de correr maratona juntos e nos lascarmos com força no meio das corridas. Muito bem. Aí, chegando a Nova York, a gente foi passear. Nova York é uma cidade incrível. Essa é a linda chegada lá em Nova York. Legal. E a chegada é no Central Park. Muito bem. E aí, então, nós andamos bastante na Nova York, conhecemos vários lugares, a cidade é incrível, vale muito a pena. E nossa dica em relação a Nova York é, depois da corrida, fique uma semana em Nova York. E não faça os passeios antes da corrida, faça os passeios depois da corrida. E aí, nós passeamos, fomos a vários lugares, comemos mal em todos os lugares que nós tivemos, dormi mal de quinta para sexta, de sexta para sábado, e eu dormi pouco de sábado para domingo, que antecedeu a corrida. Muito bem. E aí, então, eu iniciei a maratona de Nova York dormindo mal, pouco, e com dores nas pernas por causa da massagem de soltura. Então, assim, se você não conhece massagem de soltura, não faça isso alguns dias antes da corrida que você deseja realizar seu sonho de corrida e tal, que você deseja muito, sua prova-alvo, vamos dizer assim, né? Então, começamos a corrida. E outra coisa, como eu comi mal nos 3, 4 dias que antecederam a corrida, então eu estava também mal nutrido. E não me atentei muito com a hidratação também. Então, a nossa dica é coma super bem, hidrate-se muito bem, descanse muito bem, né, antes das corridas e faça os treinos de pré-corrida conforme a orientação do seu treinador. Muito bem, eu não fiz nada disso. E aí, durante o início da corrida, lá em Nova York, a largada
É feito em vários blocos, vários currais, como dizem, né? E a largada é em Staten Island, fica bem longe da chegada. Exatamente 42 Exatamente quilômetros. 42 quilômetros, 195 metros, né? E aí, então, a gente passeia pela cidade ao longo da corrida. É uma ótima forma de conhecer um pouco de Nova York, fora dos roteiros turísticos tradicionais. E a prova é muito organizada, muito, muito bonita, muito legal. Larguei na hora que eu estava planejado de largar e já larguei assim, meio vendo que alguma coisa errada ia dar errado, com certeza. Comecei a largada, fui no meu pace, que eu achei que eu deveria fazer. Eu queria fazer no pace 5, para terminar a maratona em 3 horas e meia. Muito bem. No meio da corrida, ali pelo 10º quilômetro mais ou menos, eu encontrei um senhor que tinha um problema sério em uma das pernas. Eu acho que tinha uma perna mecânica. Mas ele estava correndo. Eu pensei, caramba, esse senhor, com essa idade, e essa perna, ele está correndo, né? Parabéns para ele. Ultrapassei o senhor. Mais ou menos no 20º quilômetro, eu encontrei uma moça, nunca tinha visto ela, e estava no meu pace, vamos dizer. Eu fui feliz, fui com ela, fui no ritmo dela, fui acompanhando. E não me atentei muito para hidratação durante a corrida, nem levei nenhum gel também, nada para tomar. Tudo preparado, né? E aí eu comecei a sentir que o cansaço tinha batido naquela hora, por volta do 25º quilômetro, mais ou menos. E a Maratona de Nova York é muito interessante porque há várias bandas de rock and roll ao longo da corrida. A gente passa pelo Bronx também, e também ao longo da corrida, né? vários outros bairros de Nova York. Agora me fugiu o nome dos bairros, mas a gente passa por 5 bairros até a chegada. E teve um momento que eu olhei assim para uma pessoa que estava apoiando, né, um cidadão comum, apoiando os corredores. E vi que tinha uma pazinha com uma coisa que parecia marshmallow. Eu pensei, bom, como nunca comi isso durante a corrida, eu não vou nem pegar. Ainda bem que eu não peguei, porque não era marshmallow, era vaselina. Muito bem. Finalidade. E aí, daí em diante, eu não vi mais aquela moça que estava correndo bem, na minha opinião. Perdi dela, parei para tomar água e tal, e continuei correndo. Em Nova York, longas retas, então é muito bom para correr na primeira metade. Então a dica de Nova York na primeira metade, vá devagar, seja muito conservador. Perfeito. Porque a segunda metade não é tão fácil e a conta chega. E chega forte. E chega com juros e correção, para dizer o mínimo. Então aí, por volta do 30º quilômetro mais ou menos, eu já não conseguia mais correr. Eu comecei a trotar, trotava, andava. E chegou num ponto que eu não sentia mais, da linha do umbigo para baixo, não sentia mais as minhas pernas. E pensei, nossa, o que eu faço agora, né? Entrei no toalete, pensei, eu acho que eu fiz alguma sujeira, não percebi até agora. Nossa. Conferi o que tinha acontecido, nada tinha acontecido, graças a Deus, tá tudo certo. E voltei para a corrida. No que eu voltei para a corrida, eu encontrei o senhorzinho que mancava da perna. Aquele que eu ultrapassei lá no 10º quilômetro, mais ou menos. Chegou e ele lá. Continuava mancando, né? E corria muito feio. E eu não conseguia acompanhar o senhorzinho. Tanto que eu estava mal. Nessa hora, chega no final da corrida, a gente chega no Central Park. E é uma subida longa, de mais ou menos 5 quilômetros. E aí, então, eu não conseguia nem correr no plano, muito menos na subida. Então, fui andando, trotando, conforme deu. E no final da corrida, no Central Park ainda, faltavam uns 500 metros para terminar a corrida. Uma mulher olhou para mim e começou a gritar na minha direção. Eu pensei, nossa, deve ter alguém famoso aqui ao meu redor, né? Que eu não sei nem quem é, né? Eu olhei para os lados, olhei para trás, não vi ninguém. Pensei, bom, ele está olhando para mim e está correndo, e está gritando comigo, né? E aquele grito me deu uma energia tão grande que eu pensei, eu tenho que correr de alguma forma. Eu reuni o que eu tinha de energia e concluí a corrida trotando, quase correndo, eu acho que em 4 horas e 24 minutos, mais ou menos isso, 4 horas e meia. Enfim, foi a minha primeira Six Major, a experiência foi maravilhosa, apesar de ter tido esses contratempos ao longo da corrida, mas é maravilhoso correr em Nova York, muito emocionante. O nova-iorquino se empolga com a corrida, a cidade para por conta da corrida, é muito segura, muitos policiais, gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, também membros do Corpo de Bombeiros, tem helicópteros dessas entidades sobrevoando ao longo da corrida, na largada, legal, na chegada. Então, assim, é muito seguro correr em Nova York, muito bom, muito organizado. A corrida é excelente, mas fica a dica, né? O que você aprendeu dessa corrida? Seja conservador na primeira metade da maratona, porque lá em Nova York a chegada é uma subida.
Então, não é o mais indicado, a corrida mais indicada para quebrar recorde pessoal. Tanto é que o recorde de Nova York está bem longe dos recordes mundiais em maratonas. Certo. Também por causa dessa chegada que é na subida, o que gera um cansaço extra no pro final, atleta. né? No final, a conta chega forte. Bom, aí de lá, eu fui a pé até o hotel. E sempre que você for correr a maratona, planeja o que você vai fazer, como você vai voltar da linha da chegada até o seu hotel ou a sua casa. Porque as pernas não obedecem mais. E fica difícil andar. Você se arrasta, né? Então, literalmente. E geralmente o trânsito fica interrompido. É. Então, a gente não consegue encontrar táxi ou Uber ou talvez ônibus rotineiros para chegar em casa ou hotel. Trava né? fechada, né? Trava tudo. Geralmente, nas Six Majors, o número do peito dá acesso ao uso grátis do metrô. Mas aí precisa achar onde é que está a estação do metrô. Então, tenha em mente um planejamento mínimo para sair da corrida e chegar até o hotel. Sim. Sempre tem esse dica planejamento. boa, né? Uma dica muito boa para você não ficar perdido. E aí, chegou no hotel? Cheguei no hotel, sorte que lá em Nova York, no caso, né? Como o Central Park fica na parte mais alta da cidade, o hotel fica numa parte mais baixa. Então, eu estava mais ou menos a 1.500 metros do hotel. Então, eu me arrastei por mais ou menos 1.500 metros, rolou até o hotel e consegui pegar o elevador para o meu quarto. Então, foi bom. E aí, depois a gente foi passear um pouco em Nova York, né? Foi muito legal, muito bonito, cidade muito interessante. Vale a pena conhecer e ficar um pouco mais lá. Então, essa foi a minha primeira experiência nas Six Majors. Mas, vamos lá. Você falou até agora de situações desconfortáveis. Com certeza tem muitas pessoas nesse momento que estão para tomar uma decisão parecida. Sim, Vê assim espera. uma prova legal e alguém chama e acaba decidindo ir. E pelos seus relatos, assim, não foram experiências muito boas no sentido pós-prova. Tá? Para alguém que está querendo nesse momento vai tomar uma decisão dessa, assim, você falou algumas coisinhas assim, mas pela sua experiência, fala um pouco mais o que você faria diferente, tá? Com a sua experiência até esse momento. Porque eu acredito que não tenha coisa pior depois disso, né? Daqui pra frente. Não, né? tem. Meu Deus, então continua. E depois você falar todas as tragédias, aí você... Porque é interessante, Leandro, porque a corrida de rua, ela se tornou um fenômeno mundial. Né? Sim. E o esporte, quando ele é colocado para as pessoas, os amadores, né, os amantes aí do esporte, eles têm que buscar isso para que seja prazeroso, para que seja algo legal. Né? E o seu relato aí, de repente, você vai poupar que muitas pessoas... uma coisa que pode ser muito legal para eles venha, de repente, ser uma coisa traumática, e você é um cara que tem muita personalidade, uma pessoa que tem objetivo. Mas para uma outra pessoa que às vezes não tem esse perfil seu, ela desanima do esporte, né? Então, de repente, dá uma dica aí. Só para falar um pouco mais sobre Nova York, há um número crescente de pessoas interessadas em corridas de rua. Isso ocorre no mundo inteiro, não só no Brasil. Esse ano eu corri Berlim e houve um recorde mundial lá de pessoas que concluíram uma maratona. 54.280 pessoas concluíram uma maratona, então foi o recorde mundial, quebrado lá em Berlim, nesse ano. Isso é impressionante. Lá em Nova York, bom, nas majors, Nova York, por exemplo, tanto Londres, também Berlim, há em torno de 50 mil pessoas ou mais inscritas e que geralmente vão correr as maratonas. Muito bem. Então, a minha dica... Até porque entrar numa prova dessa não é fácil, né? Então a grande dica tenha larga experiência com as corridas de 5 km, de 10, de 15, por que não, 21. Não tenha pressa de iniciar correndo uma maratona. Então, para quem é saudável, porém sedentário, e que quer iniciar as corridas, a grande dica procure uma equipe de corridas, de assessoria de corrida, um treinador bom. Tem vários no Brasil todo, tanto online quanto presencial. Procure uma nutricionista, né? Ou quem sabe também
Nutrólogo. Nutrólogo, perdão. Um nutrólogo, para o candidato ter uma boa nutrição, uma boa orientação mínima para iniciar os treinos, porque o corpo vai ser exigido ao máximo. Então, é necessário ter uma boa técnica, saber o que está fazendo, um exame médico também, eu diria, né? A avaliação prévia, alimentar-se muito bem, tanto quanto hidratação muito boa, beba muita água, água de qualidade. No caso, aí eu diria que uns 3, 4 litros por dia para quem pratica esportes, ou até um pouco mais do que isso todo dia para quem deseja correr maratonas. Então, outra coisa que eu diria é durma muito bem, procure descansar bem. O descanso, a nutrição, a hidratação são tão importantes quanto o treino, tecnicamente falando, ou propriamente dito. Então, a dica tenha uma boa orientação e vá com calma. Não queira correr uma maratona logo no primeiro ano de treino. Eu diria que, para quem, como eu disse, né, é saudável, porém sedentário, treine aí uns 4 anos antes de ir para a maratona. Na sua primeira maratona, você já tinha algum tipo de assessoramento ou você corria por ser um entusiasta das corridas? Tá, assim, só para tinha ver como foi esse processo. tinha uma assessoria de corridas. Legal. Sim, já treinava. Só que eu fui muito teimoso em querer correr maratona, eu diria cedo. Eu devia ter mais experiências com corridas, com os treinos, com os longões também, para depois iniciar essa ideia de correr maratona. Tá. E ainda mais ainda desafios, né? Tem desafio no Rio, por exemplo, Rio de Janeiro, meia maratona e maratona. Na Disney, 5, 10, 21 e 42. Esses desafios só faça depois de ter muita experiência, inclusive com as maratonas, para você saber exatamente o que fazer na hora das corridas, como você preparar, como treinar com relação a isso, e mentalmente forte para suportar o desconforto do cansaço, porque ao longo da maratona vai chegar uma hora que o candidato vai querer parar, abortar essa missão. Isso é coisa para louco. Eu vou embora para casa, larga a mão disso aqui. Onde é que está meu ponto de ônibus? Eu quero ir embora. Ou o táxi, que eu estou fazendo aqui, né? Todo longão que faça isso. Tem que ter muita vontade de correr para gostar de maratona. Como treinador, eu vejo hoje uma característica muito marcante, não só no Brasil, mas fora do país, onde os países aí já têm alguns grupos de corrida. Existe consultoria de corrida que tem alguns perfis. Tem assessoria, consultoria de corrida, que tem um perfil de quem quer fazer uma competição, alcançar uma meta, um objetivo. Por exemplo, você quer correr uma maratona, né? O que eu oriento, que procure consultorias que tenham esse perfil, que as pessoas envolvidas nos projetos, seja a questão dos nutricionistas, a questão do treinador, todo o corpo multidisciplinar ali que o atleta for envolver, que tenha isso como foco. Porque e tem outras consultorias que visa mais qualidade de vida, né? Aquela coisa de estar com os amigos. Por quê? Isso não quer dizer que existem bons ou maus profissionais. É a forma que o profissional escolhe direcionar o seu trabalho. Porque se você está numa consultoria de corrida, no meu entendimento, que pesa ali encontrar amigos, né, qualidade de vida, e de repente você fala assim, agora eu vou para uma maratona. Eu acho que existe um desequilíbrio aí entre o objetivo e o que está sendo oferecido ali. Então acho que é aí que é o maior cuidado que tem que ser tomado. Porque quando você fala isso para mim, eu acabei de ouvir, na verdade eu nunca tinha ouvido você falar isso, isso me preocupa, porque o nosso papel como treinadores é fazer com que as experiências de vocês no esporte elas sejam prazerosas e que você saia a fim de fazer de novo, sabe? Então também eu imputo responsabilidade dos dois lados. Acho que os treinadores eles têm que ter a humildade de falar assim, olha, ainda não está pronto. Você não está pronto e se você quiser eu não sou a pessoa que vou te preparar para isso. Ou até eu me recuso a treinar Exato, você porque você não está na hora de fazer isso ainda. Tá? Aí se você insistir, né? Porque, por exemplo, eu tenho esse perfil. Se chega alguém na minha academia para fazer hipertrofia, eu sei treinar hipertrofia, mas eu não gosto. Eu falo, olha, não trabalhe com isso, eu vou te direcionar a um amigo meu que faz.
sabe? Porque isso é ser honesto com as pessoas. Tá? Então, só uma dica que eu deixo aqui. Primeiro, olhe o seu objetivo e depois analise se as pessoas que vão te levar a esse objetivo, se é a proposta. Tá? Então, é isso a dica como treinador que eu passo. Eu não sei se você concorda com isso. Plenamente, concordo plenamente. Qual que é o quadro de Isso, Nova York? eu trouxe também umas molduras com relação às majors. Sim, Aqui. Essa aqui é a... Linda. Fica bom assim? Opa, Ótimo. Perfeito. A medalha de Nova York, é um Ótimo. desenho de uma maçã, né? Big Apple. E aí o recorte que eu fiz do número do peito e o resultado da prova. Eu terminei em 4 horas, 35 minutos e 50 segundos, tempo oficial. Ou seja, foi um desastre. Um desastre. Foi o seu melhor pro momento? Porque assim, o que você podia fazer lá, você fez. Foi melhor do que o desafio do Dunga lá, que eu tinha feito. Já 4 melhorou. horas e 36. Não, Aí, ótimo. 1 minuto mais rápido. não, imagina. Parabéns. Bom, você perguntou se tinha Parabéns, coisa foi pior do que ótimo. Nova York, né? Tem. Meu Deus. Eu completei a prova de Nova York a corrida foi em novembro de 2019, perdão. Aí eu pensei, bom, já que eu corri uma maratona em Nova York, então eu estou preparado para correr outra. Vamos para a próxima. No caso, a próxima foi o desafio do Dunga, de novo, pela 3ª vez, lá na Disney, em Orlando, em janeiro de 2020. Quanto tempo 20. entre uma e outra? Então, e aí Novembro, houve um dezembro, intervalo menos de 2 meses, né? Então, eu diria o seguinte, 2 meses. para quem é amador e não vive do esporte, não tem por que correr. Tanto assim, eu diria para fazer no máximo uma maratona por ano. Quem sabe, se você gostar muito e se der bem, correr 2, uma a cada semestre. Mas tem um intervalo longo entre uma maratona e outra. Eu diria no mínimo 6 meses. Não corra maratonas com um intervalo menor que esse. E ainda mais se for desafio. Aí sim, aí é no máximo 1 por ano. E aí então eu saí de Nova York totalmente destruído, mas confiante que eu iria melhor na minha próxima Em maratona. janeiro, já com olho em janeiro Isso. para fazer o desafio. Aí quando foi 2 meses após... Isso que é resiliência. Aí quando foi teimosia. quando foi 2 meses após, eu fiz o desafio do Dunga de novo com meu irmão José Neto. Né? Outro mais, da Olha, família. eu já teria desistido na primeira, viu? Parabéns. E aí nós corremos até bem, os 5, 10, 21, e na maratona eu quebrei mais uma vez. Aí eu pensei, bom, quebrei pela 4ª vez em maratonas, né? Tá na hora de mudar tudo. Vou ter que reformular os meus conceitos, porque tem algo errado. E não é só uma coisa que tá errada, tem muita coisa errada. Certamente tem muita coisa errada. Eu posso rever tudo. Posso rever todos os meus conceitos. E aí, lá em Nova York, eu tive uma experiência muito interessante. Eu revi uma amiga minha, que eu não a via durante 30 anos. E ela corre maratona também, a Daniela Ribas. E ela também quer correr a Six Major, já correu algumas, e vai correr a próxima dela em Tóquio, 2025. Parabéns, Dani, você para mim é fonte de inspiração. Legal. Que bom. Parabéns. E aí eu falei, bom, aí veio a pandemia e o treinador anterior só trabalhava online, virtual, e eu queria o trabalho presencial. Foi o que me motivou a buscar o Gladson. E aí então a gente começou um trabalho totalmente diferente do que eu já conhecia. E aí eu aproveitei a oportunidade para rever todos os conceitos. Falei, Gladson, vamos ter uma conversa séria aqui? Eu acho que eu preciso rever tudo. Ele falou assim, tá bom. Eu falei assim, olha aqui a planilha que eu estava seguindo. Ele falou, Leandro, esquece isso aí. Vamos começar do zero. Como se você nunca tivesse corrido na vida. Eu falei, tá bom, vamos correr. Ele falou assim, mas eu quero correr maratona. Eu falei, não, você vai correr 5 quilômetros. Vamos preparar para 5. E depois a gente agrega mais valor e evolui conforme o caso, né? Então tá. Bom, aí com a pandemia, a minha segunda maratona foi em Londres, em 2023. E treinei bastante, foi muito bom esse intervalo durante a pandemia, né? Que não houve corridas, mas eu continuei treinando. E confiando que um dia sairia bem numa maratona. Então, quando foi dia 23 de abril de 2023, eu corri Londres. Foi uma experiência magnífica, Londres é excelente, foi a minha segunda major, e tomei alguns cuidados com relação ao que nós falamos até agora, né? Hidratação, nutrição, os treinos de corrida. Começou a fazer acompanhamento breve, com nutricionista? Sim, pré-corrida.
Eu procurei a Thaís Firust para me ajudar na nutrição, né, na orientação. Ela fez um trabalho excelente, maravilhoso, me ajudou muito. E também os treinos do Gladson foram excelentes para eu me requalificar, vamos dizer assim. Eu tive que refazer tudo. Todas as ideias que eu tinha, eu vi que estavam equivocadas. Então, reformulei todas essas ideias a respeito dos treinos. Passamos a usar uma técnica nova, que é carga concentrada em blocos, ou choque, nos treinos. E na hidratação também passei a tomar muito mais cuidado com relação a descanso, né, na hora de dormir num quarto escuro de verdade, desligar todas as luzes. Também o descanso, né, não correr, não fazer tantas provas conforme eu fazia, fazia sem planejamento. Eu não enxergava que entre uma prova e outra tem que ter um descanso relevante. Tem que realmente recomeçar um treino novo a partir daquele desgaste todo. Então, tanto o treino de recovery, como também retomar os treinos pouco a pouco. Então, eu sempre procurei conciliar o término de uma prova com as férias. O gancho, isso que você disse, na literatura já é muito bem esclarecido que pós uma maratona, independente se você concluiu ou se você não concluiu, enfim, se treinou para ela, o ideal é que você tenha pelo menos 30 dias de recuperação para você começar a planejar uma próxima. E geralmente não é isso que a gente vê. Sim. No dia seguinte as pessoas já estão Treinando novamente, na né? semana, na Né? próxima Só semana, para aproveitar a deixa do descanso. Isso, então, porque o corpo precisa se regenerar, se recompor. Tanto articulações, né, musculatura, nem se fala. Sim. Também a parte da hidratação, que a gente vai terminar a prova desidratado e desnutrido. O corpo vai consumir o que tiver de energia disponível na corrente sanguínea, as células vão comer tudo. Então, a gente tem que restabelecer a alimentação, nutrição adequada, sono, hidratação, o momento certo de retomar os treinos de corrida. E quando houver essa retomada, retomar lento, vamos dizer assim, conforme fizemos hoje, né, Gladys? Sim. Essa semana que nós retomamos já os treinos, foram um treino mais de rodagem, sem compromisso com a performance. Meramente fazer uma rodagem suave e assim sucessivamente já retomar os treinos conforme um planejamento adequado para a maratona. Muito bem, aí corri Londres, minha segunda major. Essa aqui é a moldura da... Assim? Aí, Assim. Que legal. Muito bem. É maravilhoso correr em Londres. foi a Tatá que patrocinou a prova. E lá eu fiz Tatiana. 4 horas e 2 minutos. Tô brincando. Aí, nesse caso, foi meu melhor desempenho em maratonas. Londres é sensacional. Eu tive uma complicação intestinal durante a corrida. Fui obrigado Eu estava acompanhando pelo aplicativo a pausar e Do fazer nada- o que foi necessário. E retomei a corrida em seguida. Do nada o gráfico fez assim, ó. Tum. Oi, como é o seu? Mas naquela Você acha condição... que foi pela alimentação, pré-prova? Não, eu devo ter tido algum tipo de intoxicação alimentar. E aí, então, se eu não tivesse parado, não tivesse, diga, essa complicação, eu teria feito a prova em mais ou menos 3 horas e 55 minutos. Não teria feito melhor que isso. Mas corri Londres sem quebrar. Foi do começo ao fim, sem problema nenhum. Nenhum de nutrição, de hidratação, ou de cansaço exagerado, nenhuma dor relevante que me impedisse de correr. Então aí foi na quinta, né? Na quinta maratona que eu vi que eu consigo fazer uma maratona bem, dentro do meu potencial, com o meu limite, com a minha capacidade. É possível fazer uma maratona bem, como se fosse uma corrida normal, uma corrida qualquer. Certo. Correr Londres é muito bom, que a altimetria é negativa. Então a gente começa num ponto mais alto e termina num ponto um pouquinho mais baixo. Para quem deseja ter um pouco de desempenho, Londres pode ser. Tem muitas curvas, mas a altimetria ajuda na performance. Sentiu mais confortável, né? E aí, aí do dia de abril de 2023 até janeiro de 2024, eu treinei para a minha sexta maratona, que foi na Disney também. Aí eu não fiz o desafio, eu fiz só a maratona. E teve o meu melhor desempenho. Eu fiz 3 horas e 44 minutos, salvo engano. Parabéns. Nossa, desceu bastante. Então eu vi que é possível correr abaixo de 4 horas. Né? Pensei, por que não tentar Boston então, né? Vamos lá, vamos para Boston. E aí, para correr em Boston tem que ter índice. Nas demais, não. Basta contratar uma empresa de turismo ou então, por sorteio, quem quiser correr com índice, que assim o faça. Sim. Mas Boston só corre com índice.
Então, aí nos preparamos para Berlim esse ano. A corrida foi dia 29 de setembro passado, de 2024, né? Então, me preparei ao longo do ano e passei a tomar muito mais cuidado com a nutrição, com o descanso, os treinos, as preparações, as corridas que eu fiz ao longo do ano, no sentido de ter melhor velocidade. Vamos treinar velocidade e, ao longo do tempo, treinar ritmo também, claro, né? E resistência, né? Fazer volumes mais próximo das corridas, mais próximo da maratona. E assim foi feito. Bom, fui a Berlim, perdão. Corri, então, a maratona de Berlim. Lá é excelente para correr, é plano, temperatura ambiente muito agradável. Eu comecei com mais ou menos 7 graus Celsius de temperatura ambiente, terminei com mais ou menos 25. Perdão, desculpa, 15. Uhum. E passa por os principais pontos da maratona da cidade de Berlim. O planejado foi fazer o pace 4:46 para terminar em 3 horas e 20 minutos na maratona. Eu pensei, bom, se eu conseguir fazer isso, eu vou quebrar todos os meus recordes de 5, de 10, de 21 e 42. Ou eu quebro os recordes ou os recordes me quebram. Alguma coisa vai acontecer. Eu estava consciente disso, né? Treinei isso ao longo do ano. Me dei bem nos treinos. E treinar bem não garante uma boa corrida, por incrível que pareça. Às vezes a gente vai muito bem nos treinos e não vai bem na corrida. E outras vezes a gente vai bem em um treino e não vai bem em outro treino. Mas enfim, não foi bem. Quem não for bem no treino, tem o professor para orientar. Falar, você não foi bem porque você fez isso. Ou então um fator externo, problema pessoal, não dormiu bem à noite, não está bem hidratado, bem nutrido, para entrar numa corrida e ter o melhor desempenho possível, né? Aqui nas fotos a gente tem uns treinos que eu fiz ao longo do ano. Bom, depois da corrida a gente vai passear, né, e leva a medalha no peito. Com certeza. Aí no caso eu entrei na Oktoberfest, lá num recinto que teve um joelho de porco e uma cerveja. Aqui foi o início da corrida anterior, a volta anterior. Pois bem, quando na corrida eu comecei conforme desejado, fiz meu ritmado, perdão, no pace 4:46 e fui me orientando pelo meu Garmin nesse ritmo e sabendo pouco a pouco, né, os quilômetros que eu já tinha percorrido, para eu me orientar com relação a ritmo, conforme desejado, conforme planejado. Também hidratação. Lá em Berlim eles servem a água num copo rígido de plástico. E a gente aqui no Brasil a gente toma água num copinho descartável. Então é mais fácil controlar o volume que a gente vai tomar durante a prova. E também para não entrar água no nariz e não ficar afogado. Sim, fica ao aberto, tomar água. Então é importante treinar o tipo de vasilhame, copo, que vai ter durante a corrida. Saber disso previamente. E sempre que for correr, observar os pontos de hidratação. Se eles são bons, se são suficientes, se não são, e treinar isso também. E em que quilômetro acontece, a cada 5 quilômetros lá em Berlim tem ponto de hidratação. E uma coisa interessante, que no Brasil a gente sempre é servido com água mineral, né, de boa qualidade, num copinho descartável. Lá não, lá é água da torneira mesmo. Você coloca uma bacia assim, cheio d'água, e vão enchendo os copos um a um e colocando sobre o balcão assim. Falei, nossa, né? O que será que vai acontecer aqui? Para de frescura, Mas em país do primeiro Leandro. mundo, geralmente a água é muito assim. bem tratada e as pessoas tomam água da torneira e não tem problema quanto a isso. Nenhuma. Eu não tive nenhum problema quanto a isso. Mas As Olimpíadas mostraram isso, né? O Rio Sena estava super bem tratado, a água. Também tem eu esse nunca lado. comprei água mineral na Espanha, viu? Mas então, a empresa da água mineral passa fome. A hidratação sempre é um ponto muito importante numa corrida, mais ainda numa maratona. Então, se fique muito atento quanto à hidratação durante a corrida. E por que não, né? Previamente, em relação à corrida, vá bem hidratado, né? Hidrate-se muito bem antes da corrida. Então, levei os géis, conforme a Thaís recomendou, e tomei os géis durante a corrida também. Até o 21º quilômetro, eu estava no ritmo desejado. Pace 4:46. E quebrei meu recorde pessoal em 21 quilômetros. Eu terminei com 1 hora e 42. Ótimo. Então, para mim, eu pensei, bom, até aqui já está valendo, porque eu nunca tinha feito isso. E a gente, muitas vezes, quando está bem, a gente quebra os recordes pessoais ao longo da corrida, muitas vezes. Embora não fosse esse o objetivo, de meia maratona, né? 21 quilômetros.
E aí, quando eu pensei, bom, agora eu vou aumentar um pouquinho o ritmo para eu terminar a prova sub 3 horas e 20. Então, se eu terminei a primeira metade em 1 hora e 42, então eu teria que fazer a segunda metade abaixo de 1 hora e 18. Perdão, 1 hora e 38. 1 hora e 38. E aí, eu notei que eu senti algumas dores na perna direita, no quadríceps. Pensei, bom, eu vou compensar um pouquinho com a perna esquerda para descansar um pouquinho a perna direita. E assim eu fiz. E aí, continuei correndo e tal, fui correndo. E a perna esquerda também começou a ficar estranha. Pensei, caramba, né? Agora eu vou correr com os braços, então. E eu antecipei os movimentos para forçar nos braços, aliviar um pouco as pernas. E comecei a buscar recursos que eu tinha, né? E pensei, bom, estou hidratado, estou bem nutrido, descansado. Aqui agora eu estou no meu limite de desempenho. Eu sabia disso também. Então eu tanto poderia me dar bem, como não, porque estava no meu limite de treino e de desempenho. Então assim eu fui. Quando chegou no 27º quilômetro, eu vi que alguma coisa errada aconteceu. Eu não conseguia mais correr e as pernas doíam muito, e os braços também. Pensei, bom, de 27 para 42 ainda falta 15 quilômetros. Eu não posso desistir. Não vou desistir dessa prova. Eu pensei, então, bom, o que eu vou fazer agora nessa prova, né? Eu fui pro lado assim da rua, a margem da rua, e comecei a caminhar e tentar trotar, fui caminhando. E tinha umas crianças com os pais, e eles tentavam ler o meu nome no número do peito. Lá em Berlim, eles colocam o nome, conforme vocês podem ver aqui. E as pessoas tentavam ler o meu nome na hora que eu estava devagar. Te chamar, né? E aí as crianças gritavam, né? Leo. Aí um gritou, Leonardo. Eu falei, tá quase. Pensei, falta pouco, né? Aí o próximo gritou, Leandro. Eu falei, ok. É isso daí. Eu falei, esse sou eu. E uma mulher me ofereceu um copo d'água. Eu perguntei, é água? Ela falou, é. Então tá. Aí eu tomei um copo d'água. Pensei, bom, eu vou voltar a correr. Vou terminar essa corrida. O índice para Boston já ficou descartado, obviamente, né? Mas eu vou fazer o meu melhor daqui para frente. E aí eu pensei o seguinte, então, se essa corrida eu fui mal, o que eu posso fazer agora para a próxima? Porque eu vou correr a próxima maratona, eu não quero nem saber. Eu vou completar essas 6 majors. E aí eu pensei, bom, então eu vou tomar os géis, conforme planejado, que eu levei, né? E vou me hidratar bem a cada ponto que tiver daqui para frente. E assim eu fiz, eu voltei a trotar, voltei a correr, e aí quando as dores aumentavam, eu reduzi o ritmo, bebia água nos pontos que havia, e tomei os géis, e assim eu fui até o final da corrida, terminei a maratona de Berlim, não fiz o que eu queria, que era alcançar índice para Boston, não tem problema nenhum, vou para a próxima. Sim. E um campeão, eu acho que tem esse pensamento, a gente não vai bem numa coisa, numa prova, pois bem, essa não foi bem, na próxima vai ser melhor, eu vou começar a treinar agora. Sim. No caso que, como eu disse no início, né, a alimentação, a nutrição boa e hidratação boa fazem parte do treino. Então, o que eu pude fazer naquela hora foi ingerir os géis, conforme combinado, conforme desejado, e beber água a cada ponto que havia. Então, assim eu fiz até o final. E completei a prova em 4 horas e 24 minutos. Eu queria fazer sub 3 horas e 20. Mas, quem sabe na próxima a gente consegue alcançar com certeza. esse índice. E agora quero aproveitar a oportunidade que eu combinei com a Mônica para nossa embaixadora da Tip Run, né, para correr Valência 2025. Sim. Lá é ótimo para fazer índice, né? $1 milhão para o recorde mundial em Valência. E quero desejar também... Bom estímulo, né? Parabenizar a Mônica, é hoje o aniversário dela. Obrigada. Parabéns. Meus parabéns, Mônica, pelo muito seu aniversário. Muito obrigada, viu? É sempre muito bom ter você conosco. E aí, então, terminei a prova de Berlim, já planejando para a próxima. Quem sabe Valência, ano que vem, 2025. E, se possível, lá, conseguir o índice para correr Boston. Eu até liguei para minha amiga, a Daniela. Falei, Daniela, o que você me aconselha? Eu falei, Leandro, vai correr Valência, né? Então, né? Tá, que lá é muito bom para obter recorde pessoal e conquistar índice para Boston. Boston reconhece Valência, então Sim. É muito bom correr Valência também por isso. Perfeito. Então, essas são as minhas experiências até agora, já com 10 anos e meio de corridas. Não desistiu até hoje? Não, Pelo não desisti. contrário, Adoro correr. Não é porque eu fui mal em algumas vezes que eu vou desistir. Quando que será Valência?
Normalmente é o primeiro domingo de dezembro. Primeiro domingo de dezembro. Né? É um ano de preparação, então. Sim. Então dá para nós nos prepararmos muito bem para essa prova e até lá a diversão continua. Com Sempre. certeza. Uma coisa interessante que eu achei que o Leandro falou pra gente é que como a corrida é um fenômeno mundial, o tempo inteiro a gente consome conteúdo na internet de corrida. E às vezes a gente olha alguém que a gente acha bacana ou que fisicamente a gente fala assim, mas essa pessoa é inferior a mim fisicamente, se ela consegue, eu consigo também. E às vezes a gente começa a colocar metas que não estamos preparados ainda, né? Então, embora a corrida seja um fenômeno e seja maravilhoso correr, é muito importante ter esse planejamento de ir passo a passo, essa preparação. Sim. Porque, tipo, eu comecei a correr agora. Eu coloquei para o ano que vem uma meta de fazer 21, mas eu já estou agora começando a recuar. Eu acho que eu vou correr bastante 5 e 10 primeiro para ver se eu chego nesse 21. Maratona, então, vou seguir a tua dica. Não Só daqui a pressa, 4 né? anos aí eu começo a pensar em correr 42. Lá em Berlim esse ano houve um recorde mundial de pessoas que concluíram uma maratona. 54.280 pessoas terminaram a prova de acordo com as medições oficiais. Muito bom. Então, há uma tendência mundial, uma demanda muito grande, crescente, por corridas de rua. Nas maratonas, isso é um reflexo. Nos treinos, falando às vezes com você, né, a gente fica, né, olhando, olha que legal, quantas maratonas já fez o Leandro, tal. E eu perguntei, falei, nossa, acho que eu vou programar minha primeira, né? A primeira coisa que ele me falou, quantas meias você já fez? Eu tinha feito na época, acho que 4. Falei, faz umas 8. E depois aí planeja fazer uma maratona, Isso, né? Exatamente. Porque a gente pode pensar assim, a maratona é o dobro de uma meia. Sim, eu faço, né? né? Na distância percorrida, realmente. Mas não, pensa Mas mais, na hora né? de correr, a segunda metade costuma chegar a uma conta alta, e se o preparo não estiver muito bom, Fica nela, vai, né? vai chegar a um resultado ruim, e aí pode gerar a ideia de que, para mim não é bom correr maratona, não quero correr mais isso não. Não, Frustra, é o né? contrário. Não se frustre, planeje-se adequadamente, faça um bons treinos, tenha muita experiência, tenha uma boa bagagem, porque na hora da maratona, essa bagagem vai ser cobrada. Então, o que fazer na hora da maratona, como reagir, como controlar os pensamentos. Daí, então, até, por que não, procurar um psicólogo, Nossa, né? Vai Sim. ajudar em todos os aspectos da sua vida, inclusive na corrida. sim. Então, é interessante também superar essas questões pessoais Aham. que podem ser cobradas durante a Ser maratona. barreira. O treinador, Cadê o treinador? Cadê ele? atleta amador que já tenha corrido 5, 10, 15 meias maratonas, qual que é o tempo necessário para a preparação? Olha, antes de analisar isso, é necessário fazer uma análise individual do histórico esportivo dessa pessoa. Porque não necessariamente se a pessoa nunca correu na vida, mas às vezes ela já fez outros esportes que já gerou algumas adaptações necessárias. Quando nós pensamos em provas de acima de 10 quilômetros, o problema não é o treinamento das vias metabólicas, né? Quando eu digo vias metabólicas, estou dizendo ali da onde produz a energia para o corpo. Onde produz energia pela gordura ali, pela glicolítica, que usa o açúcar ali. Isso aí é fácil. Né? Estudos mostram que aproximadamente 6 semanas de treinamento contínuo de volumes, né? Você fazendo uma progressão de carga, você mais que dobra a quantidade de mitocôndrias no músculo. Mitocôndria é onde o fundista, né, os atletas de longa distância, eles produzem predominantemente energia. Uma maratona, meia maratona, 99% da energia desse atleta vem através da gordura. Então, se você tem mais mitocôndrias, mais energia você produz. Se produz mais energia, você vai mais longe. Então, não é aí o problema. O problema está ligado às questões de adaptação das articulações, porque as articulações elas levam muito mais tempo para se adaptar a esse alto volume de impacto. E aí existe uma confusão muito grande quando nós falamos de impacto na maratona, porque parece que a corrida ela é altamente lesiva pelo contato do pé com o chão.
E não tem nada a ver. Se você analisar, tem aproximadamente 1,5 2 vezes o peso corporal nas articulações quando você corre. O problema é o volume de vezes que você faz isso dentro de uma unidade de treino, ou seja, um dia de treino. Então essa carga tem que ser progressiva porque dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, que essas articulações elas vão se acostumando com esse volume de treino. E então o ideal é que você primeiro analise o histórico desse atleta, perceba o esporte que ele já tenha feito na vida dele, e em cima disso colocar ele em algumas situações de treino e de competição, competições mais curtas, e dentro do treino, semana a semana, ir testando esse aumento de volume e vendo como o corpo dele responde. Agora, se ele nunca praticou um esporte na vida ou tá começando na corrida e você percebe que ele não tem a condição, eu não recomendo que corra nenhuma meia maratona com menos de 2 anos de treinamento. E não competir no 5 e 10, porque você competir 5 e 10 é importante tudo para a questão psicológica. Fala, agora eu corri 5, legal, agora eu vou fazer 10. Então, psicologicamente, você vai se sentindo encorajado. Mas a questão da adaptação de treinamento, né, os ajustes fisiológicos ali, é muito mais ligado a você respeitar a fisiologia de cada indivíduo. Por isso que deve ser muito criterioso, não se deve... eu vejo muitas vezes as pessoas começando a corrida porque o amigo corre. E aí ele vai, vamos correr comigo. E o que você faz? Se o amigo te chamou, você vai junto com ele. Ou irmão, né? O irmão também. Mas olha o que acontece. Se seu amigo, seu irmão, ou sei lá, quem corre, ele está muito melhor condicionado que você, teoricamente. Você não pode ir com ele. Porque o seu corpo não está preparado para ir com ele. Ou seja, você vai se lesionar e ele vai perder um amigo. Porque aí, toda vez que chegar perto dele, ele vai fugir de você. Falar, não quero isso mais pra mim. É aí que começam os grandes erros. É na hora que você decide quem você vai acompanhar. Ou quem vai acompanhar você. E aí, quando você entra na equipe, existem lá maratonistas, meio maratonistas, corredor de 5, 10 e corredores recreativos. E se você começa a conversar muito com o maratonista, você vai correr maratona. Então, entra na voz. E aí entra a responsabilidade do corpo técnico. Porque o corpo técnico ele tem que ser muito honesto com a pessoa. Você um dia vai fazer, mas ainda não é o seu momento. Sim. Mas eu quero fazer. Eu já falei para alguns alunos que eu oriento, que eu orientava. Eu quero correr ultramaratona. Então tá, mas não é comigo que você vai correr. E os atletas, eles se vão, sabe? Mas eu prefiro que ele vá embora porque eu estou sendo honesto com ele, do que eu minta pra ele, ele fique e depois ele fala, você sabia e não me avisou. Né? Porque a gente pode fazer o que quiser, mas desde que as coisas sejam claras. Maratona não é pra todos. Essa que é a verdade. Maratona é para muitos que estejam preparados para ela. Então, assim, o atletismo, ele não deveria se chamar atletismo, ele deveria se chamar paciência. Sim, corrida é um processo de paciência. Sim, exige muita paciência. E a analogia que eu faço, desculpa, não perca a sua linha de raciocínio. Se você olhar para qualquer área da vida, nada se constrói da noite pro dia. Você não constrói uma casa de um dia pro outro, de uma semana pro outro, de um mês pro outro. Você não planta a sua comida e come ela 2, 3 meses depois. Às vezes leva mais de um ano para você comer aquilo e cuidando daquilo diariamente, sabe? E no esporte nós temos algumas retóricas, algumas falácias que às vezes de pessoas que deveriam moralizar, elevar o nível da nossa categoria, né? Como outras categorias fazem, que existe mágica no resultado, e não existe. Por exemplo, a sua quebra em Berlim. Nós fizemos uma análise pós, e para mim é muito claro do que aconteceu, que não vem ao tema do momento, sabe? Por quê? Porque eu controlei, tenho mapeado e controlo todos os seus processos de treinamento. E tudo que você fala com os outros profissionais em outras áreas, você traz, e eu considero tudo isso no seu treinamento. Então, para mim, eu não tenho a menor dúvida que o treinamento ele foi feito direitinho, você estava no ritmo e
coisas que aconteceram ali na semana de prova, que escapa ao nosso momento, às vezes muitas coisas também, é muita coisa para pensar. É só a gente ajustar isso, porque o resultado que você ia fazer, ele está aí no seu músculo. Eu não tenho a menor preocupação com relação a isso. Sim. Você vai fazer. Agora, o quê? Nós temos os elementos para serem corrigidos e continuar daqui para frente. Se você for para Valência, se você quiser fazer qualquer outra prova antes de Valência, eu não tenho a menor dúvida que você vai lá e vai realizar. Buenos Aires. Tá? Eu também, Buenos Aires é muito bom para fazer índice, é plano, temperatura Isso. ambiente muito boa. Mas eu aproveito essa oportunidade para dizer o seguinte. Esse seu relato ele é importante. Porque o esporte que nós trazemos para a qualidade de vida, e esporte e atividade física são coisas distintas. Depois a nossa futura professora aqui pode falar para a gente. O esporte, ele não é competição. O esporte, ele é para a vida. E se nós ficarmos traumatizando os nossos atletas nas suas primeiras experiências, essas pessoas elas vão tomar raiva daquilo. Porque o esporte, ele é uma questão de melhorar a saúde das pessoas. A principal causa de morte no mundo, há muitos e muitos anos, é problemas cardíacos relacionados a maus hábitos alimentares, inatividade físicas e altos níveis de estresse, né? Sedentarismo. Sabe? Então, nós temos que trazer o seu relato, mas no sentido de que nós temos que saber exatamente o que nós queremos. Nós temos que trabalhar com pessoas e que, se você ainda tem dúvida, converse com as pessoas que já trabalharam ou trabalham com essas pessoas. Porque tem ótimos profissionais, sabe? E nós precisamos buscar esses profissionais. Para quê? A gente consiga entender a importância social na sociedade, quando eu digo social, da questão das pessoas. O quanto o esporte pode salvar vidas quando é feito de maneira adequada. A Tip Run, ela tem essa ideia de melhorar a vida das pessoas através das corridas. Sabe? Sim, é verdade. E esse seu relato é muito poderoso. Eu espero que a gente consiga levar a transmitir. E mais importante, cada um assumir a sua responsabilidade no processo. Não é? E sem perder o entusiasmo. Sem perder o entusiasmo, Esse isso. daí é muito bom. Então, para mim é até um pouco fácil conservar o entusiasmo mesmo após quebrar na maratona, porque eu gosto de correr, corro com felicidade, corro com alegria. Não é Uma o decisão índice, de vida, né? Exato. Correr é pra vida, né? E o quanto os treinos, a dedicação para as corridas me ajuda em outros aspectos da minha vida. Então, exemplo, ficar longe da bebida, Sim. das drogas, do tabaco, dormir cedo, ter uma boa nutrição, Alimentação. comer várias vezes ao dia, beber água de qualidade. No Brasil é melhor não tomar água da torneira diretamente, é melhor filtrar essa água, talvez ferver. Então, Isso é se amar, né? acordar cedo, né? Eu acordo terça, quinta e sábado às 4 da manhã. Adoro acordar cedo. Adoro treinar a gente começa a treinar então às 5 da manhã. Eu adoro treinar esse horário. Mas para algumas pessoas pode ser melhor treinar à noite. Sim. Tem pessoas que não podem acordar cedo. Preferem dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Ok. Faça a sua maneira, sem problema algum. E correr maratona realmente é um desafio constante. Porque a todo instante algo pode dar errado e a linha da chegada pode ser um pouco longe ainda. Pode ser que esteja faltando ainda 10 quilômetros, 15 para terminar a corrida. Esse ano, 2024... nas Olimpíadas de Paris, Eliud Kipchoge quebrou no 28º. Sim. O melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo, teve um prejuízo forte nesse ponto da corrida e teve que abortar a corrida. Sim. Ele nem chegou a concluir a corrida. Sentiu dores muito fortes, né? Ele parou ali e nas foi costas. embora. Pegou a van e voltou pro hotel. E pegando o gancho nisso que você disse, dentro do ambiente esportivo, dificilmente você vai encontrar, conviver ou falar com pessoas que não tenha coisas boas para passar para você. Porque esse ambiente do esporte é um ambiente de muitos valores. Sim. Sabe? Eu acho que, né? Então, nós pegamos tudo isso. Eu tenho algumas alunas que treinam comigo e às vezes elas chegam para treinar comigo com muitas lesões. E aí, na hora que eu começo a fazer a anamnese, a verificação, a análise ali, é muito claro que o entusiasmo inicial, essas coisas, leva às vezes a tomarem decisões que levam a esse quadro.
E muitas vezes eu tenho o trabalho de destreinar os atletas para depois começar um treinamento. E quando eu falo isso para o atleta, ele fala assim, mas como você vai me destreinar? Eu falo, nós vamos recomeçar do zero. Então, tipo, a pessoa vai me pagar nos primeiros meses para eu retroceder com ela, para eu recuperar tudo aquilo, para depois nós irmos adiante. Então, é muito importante você sempre ter muito claro o que fazer, como fazer. Porque eu duvido que a pessoa, se ela fizer um trabalho direitinho para correr uns 5 quilômetros e for lá e bater o seu recorde numa prova legal, organizada, que está no meio dos amigos, ela vai se satisfazer do mesmo jeito se ela estiver preparada para uma maratona. A satisfação da chegada é a mesma. Sim. Então é esperar o momento certo, como você disse. Exato. Tem que ter muita calma com relação a isso, ter muita paciência, persistência, perseverança e aplique isso fora das corridas também, na sua vida pessoal, profissional, por que não? E também aspectos afetivos, de vínculos de amizade também. Sim. Você vai ter que ter muita paciência para lidar com o ser humano. Ainda mais hoje em dia que tudo é por WhatsApp, às vezes uma corrida não seja por WhatsApp, seja na vida real, né? No mundo físico. Mas por mais que o mundo tenha evoluído, por mais que o mundo tenha feito coisas maravilhosas como WhatsApp, Instagram, não existe nada melhor do que os teimosos seres humanos. Sair para correr, né? Os resilientes, são os mais loucos da paróquia. Trabalho Parabéns, com pessoas Leandro. há muitos anos e eu sou afortunado de poder trabalhar com pessoas maravilhosas todos os dias. E vocês três são uma representatividade de todas essas pessoas. Leandro, um dos caras mais comprometidos, disciplinados e sinceros que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Hoje referência até na assessoria como maratonista, né? Eu costumo dizer assim, com você, Leandro, não tem... a conversa não faz curva, ela é reta, né? E uma coisa que eu aprendi muito com você foi sempre buscar a resposta correta. Porque se alguém te falar algo e você não tem certeza, você vai procurar para saber. E isso é legal. Mônica é uma pessoa assim, muito determinada, exigente, muito mais com ela do que com as outras pessoas. E mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. E é aquilo. Nós costumamos ser a média das pessoas que nós convivemos. E conviver com vocês faz com que eu seja um treinador melhor. Não na questão técnica, mas na questão de conhecer as pessoas, sabe? E não tenho a menor dúvida que vocês são referência dentro dos treinos. Quando vocês não estão, eu vejo quando as pessoas perguntam, querem saber de vocês. Quando vocês voltam, o quanto eles ficam felizes. Eu sei também que quando algumas pessoas dão uma sumidinha, o quanto eles não perguntam de algumas pessoas, então dá para saber, vocês dois são muito queridos na assessoria, tá? Fico muito Mas vocês conquistaram isso. E o Joseph está aí se aventurando nessa área de corrida. E eu tenho certeza. Se apaixonando também. E eu tenho certeza que você, na hora que o bicho da corrida te pegar, você vai estar sentado aqui contando histórias da sua primeira tão maratona. divertidas, né? Ou mais. Legal. Daqui a muito 4 obrigado. anos. Já aprendi com o Leandro. O Joseph é o responsável pelo marketing da Tip Run, né? E tem uma empresa chamada Carta 1, Carta 1, e então o Joseph é o mago da Carta 1. Obrigado pela atenção. Obrigado, Gladson, pela participação aqui conosco. Obrigado, Mônica, e parabéns mais pelo seu aniversário. Obrigado, Joseph. Tamo junto, seu trabalho é excelente. Leandro, obrigado. Muito bom conhecer sua história e parabéns. Sensacional. Sensacional. Desejo a todos... Eu vi muitas coisas que eu não conhecia. Também não. Desejo a todos que escrevam a sua história, nas corridas inclusive. Tem pessoas que nascem para contar a própria história. Tem uns que contam a história dos outros. Conte a sua. Sim, faça a legal. sua. Essa é a melhor que tem. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, técnico. gente. Tudo de bom para vocês todos. Obrigado.